Capítulo 41. Palavras sábias. Desculpa, disse Eragon enquanto colidia a bacia. Nazoada olhou-o franzindo as sobrancelhas. Sua cara se estendia e encolhia conforme uma fileira de ondinhas formou-se na água da bacia. Para quê? Perguntou ela. Eu acho que suas obrigações estão em ordem. Você fez tudo o que eu pedi e mais um pouco. Não, eu. Eragon parou quando percebeu não poderia ver devido ao distúrbio na água. O encanto foi feito tal que o espelho de Nazoada desse a ela uma vista desobstruída dele e de Safira, e não dos objetos que eles estavam vendo. Eu golpeei a bacia com minha mão, isso é tudo. Oh, nesse caso, deixe-me parabenizá-lo formalmente, Eragon. Assegurou que Oryx se tornará rei. Mesmo se eu fui ameaçado. Neswara Soria. Sim, mesmo sendo ameaçado, você preservou nossa aliança com os anões, o que pode significar a diferença entre a vitória e a derrota. Agora a questão é em quanto tempo o resto do exército dos anões estará pronto para se juntar a nós. Oryx já está preparando os guerreiros para a partida, disse Eragon. Demorará alguns dias provavelmente para os clãs agruparem suas forças, mas uma vez que o fizerem marcharão imediatamente. Isso é muito bom. Nós poderemos usar seu auxílio o mais cedo possível. Gostaria de saber, quando poderemos esperar por seu retorno? 3 dias? 4 dias? Safira bateu suas asas, e colocou sua respiração quente na nuca de Eragon. Ele a olhou de relance, e então, escolhendo suas palavras com cuidado, disse, isso depende. Você se recorda o que nós discutimos antes da minha partida? Nazoada franziu os lábios. É claro que eu lembro, Eragon. Ela olhou para fora da imagem e escutou o que um homem falava a ela. Sua voz era um murmúrio incompreensível a Eragon e Safira. Retornando sua atenção a eles, Nazoada disse, a companhia do capitão Edrix retornou. Parecem ter sofrido grandes perdas, mas guardas disseram que Horan parece ter sobrevivido. Ele se feriu. Pergunte Eragon. Eu irei informá-lo assim que o encontrar. Porém, eu não me preocuparia muito. Horan tem a sorte de, outra vez, a voz distraiu Nazoada e ela saiu fora de vista. Eragon se remexia enquanto esperava. Minhas desculpas, disse Nazoada reaparecendo na bacia. Nos estamos cercados em Fenster, e estamos tendo que lutar contra grupos de soldados saqueadores que Lady Lorena envia da cidade para molestar-nos. Eragon, Safira, nós precisamos de vocês para a batalha. Se o povo de Fenster ver somente homens, anões e urgaus agrupados fora de seus muros, acharão que ainda tem chances de manter a cidade. E eles lutarão com muito mais ímpeto por causa disso. É claro que eles não podem manter Fenster, mas eles tentarão realizá-lo. Se virem um cavaleiro e um dragão, os termos mudarão e perderão então a vontade de lutar. O Nazoada levantou as mãos cortando. Existem outras razões também para que você retorne. Devido às minhas feridas das experiências com as facas longas, eu não posso montar com os Varden, como eu fazia antes. Eu preciso de você para tomar o meu lugar, Eragon, a fim de ver que meus comandos estão sendo realizados como eu idealizei e sustentar a moral de nossos guerreiros. E mais, os boatos de sua ausência já estão correndo através do acampamento, apesar de nos esforçarmos para o contrário. Se por consequência Murtagh e Thor nos atacarem diretamente, ou Galbatorix os enviar para reforçar Fenster, mesmo com os elfos do nosso lado, eu duvido que poderíamos resistir a eles. Me desculpe, Eragon, mas eu não posso permitir que você retorne a Elesmera agora. É demasiadamente perigoso. Pressionando suas mãos na borda da fria tábua de pedra, onde a bacia repousava, Eragon disse, Nazoada, por favor, se não for agora, quando será? Logo, você precisa ser paciente. Logo. Eragon respirou profundamente, apertando mais a tábua. Quão logo exatamente? Nazoada olhou-o de sobrancelhas franzidas. Você não pode esperar que eu saiba isso. Primeiramente devemos tomar Fenster, e então devemos proteger a região, e depois... E depois você pretende marchar por Belatona ou Drasleona, e depois por Urubai, disse Eragon. Nazoada tentou responder, mas ele não lhe deu esta oportunidade. E logo você terá Galbatorix, é mais provável que Murtagh e Thor lhe ataquem, ou até mesmo o próprio rei, e você será cada vez mais relutante em deixar-nos ir. Nazoada, Safira e eu não temos habilidade, o conhecimento nem a força para matar Galbatorix. Você sabe disso. Galbatorix pode terminar esta guerra a qualquer momento se estiver disposto a deixar seu castelo e confrontar os Varden diretamente. Nós temos que conversar de novo com nossos professores. Eles podem ensinar-nos de onde vem o poder de Galbatorix, e poderão nos ensinar 1 ou 2 truques que poderemos usar para derrotá-lo. Nazoada olhou para baixo estudando suas mãos. Thor e Murtagh podem nos destruir enquanto você estiver fora. E se nós não formos, Galbatorix irá nos destruir quando chegarmos a Urubai. Você poderia esperar alguns dias antes de atacar Fenster. Nós poderíamos, mas todo dia que acampamos fora da cidade nos custará nossas vidas. Nazoada friccionou as têmporas com a palma das mãos. Você está perguntando muito por uma recompensa incerta, Eragon. A recompensa pode ser incerta, disse, mas nossa desgraça é inevitável a menos que tentemos. É isso. Eu não estou tão certa, ainda. Por um tempo incomodantemente longo, Nazoada ficou quieta olhando para a borda da imagem. Então inclinou-se outra vez, como se confirmasse algo a ela mesma, e disse, eu posso adiar nossa chegada a Fenster por 2 ou 3 dias.
Há diversas cidades na região que podemos tomar primeiramente. Uma vez que chegarmos à cidade, posso passar mais 2 ou 3 dias construindo armas de cerco e fortificações para os Varden. Ninguém estranhará isso. Embora depois disso eu seja obrigada a marchar sobre Fenster, por não ter nenhuma outra justificativa e por precisaremos de seus suprimentos. Um exército que se situa em território inimigo é um exército que morre de fome. No máximo posso dar-lhe 6 dias, talvez somente 4. Enquanto ela falava, Eragon fez uma série de cálculos rápidos. 4 dias não serão o suficiente, disse. Tampouco 6. Isso tomou de Safira 3 dias de voo de Fatendur, isso sem parar para dormir ou carregar meu peso. Se meus mapas estiverem corretos, a distância daqui a Elesmera é mais ou menos idêntica à de Elesmera a Fenster. E comigo nela, Safira não conseguirá cobrir essa distância em tão pouco tempo. Não, não posso, Safira disse a ele. Eragon continuou. Mesmo nas melhores circunstâncias, isso tomará de nós uma semana para alcançá-los em Fenster, e seria sem permanecer nem um minuto a mais em Elesmera. Uma expressão de profunda exaustão cruzou a cara de Nazoada. Você deve voar de qualquer maneira a Elesmera. Não seria suficiente usar cristalomancia para ver seus mentores uma vez que já tenha passado as barreiras ao longo da borda de Duveldenvarden. O tempo que você ganharia seria crucial. Eu não sei, podemos tentar. Nazoada fechou os olhos por um momento e com uma voz rouca disse. Eu posso adiar nossa chegada a Fenster por 4 dias. Ir ou não a Elesmera é uma decisão sua. Se você for, fique o tempo que precisar. Você está certo, a menos que você encontre uma maneira de derrotar Galbatorix. Não temos nenhuma maneira de vencê-lo. Contudo, mantenha em mente o risco tremendo de que estamos falando. Serão sacrificadas as vidas de vários Vardens para ganhar mais tempo, e quantos mais Vardens morrerão no cerco a Fenster sem você? Sombrio, Eragon inclinou-se. Eu não esquecerei. Eu espero que não. Vá agora. Não se demore muito mais. Voe mais rápido do que um falcão em mergulho, Safira. E não deixe nada atrasar você. Nazoada tocou seus lábios com a ponta dos dedos e os pressionou de encontro à superfície invisível do espelho, onde contemplou a semelhança comovente entre ele e Safira. Sorte em sua jornada, Eragon, Safira. Se nós nos encontrarmos, eu temo que seja no campo de batalha. E então ela apressou-se com sua visão, e Eragon desfez sua magia, fazendo a água da bacia voltar ao normal. Capítulo 42. O Pelourinho. Horan sentou ereto e olhou atrás de Nazoada, seus olhos fixados numa rachadura, no canto do pavilhão. Ele podia sentir Nazoada ao estudando, mas ele se recusou a encontrar seus olhares. Durante o estranho silêncio que os envolveram, ele pensou em muitas possibilidades desesperadas. Suas têmporas pulsaram com uma grande intensidade. Ele desejou sair do pavilhão e respirar o ar puro de fora. Então Nazoada disse, o que eu irei fazer com você, Horan? Ele endireitou sua coluna ainda mais. O que você dizer, minha senhora? Uma resposta admirável, martelo forte, mas não irá resolver o meu problema. Nazoada bebeu o vinho de uma taça. Você desafiou uma ordem direta do capitão Edric 2 vezes, e mesmo assim, se não o fizesse, nem você, nem ele, nem o resto da sua companhia teria sobrevivido para contar a história. No entanto, seu sucesso não nega a realidade da sua desobediência. Por vontade própria, você cometeu insubordinação conscientemente e eu deverei puni-lo se você mantiver esse tipo de comportamento entre os Varden. Sim, minha senhora. Seu semblante escureceu. Maldito seja, martelo forte. Se você não fosse primo de Eragon, e sua conduta um pouco menos efetiva, eu teria lhe enforcado por má conduta. Horan engoliu em seco ao imaginar uma corda apertada em volta do seu pescoço. Sim, minha senhora. Com o dedo indicador da sua mão direita ela começou a bater no braço de sua cadeira com uma incrível velocidade até dizer. Você deseja continuar lutando pelos Varden, Horan? Sim, minha senhora, ele respondeu sem hesitação. O que você faria para continuar no meu exército? Horan nem ponderou sobre as implicações da questão. O que tiver que ser feito, minha senhora. Sua expressão suavizou e Nazoada anuiu parecendo satisfeita. Suspeitava que você dissesse isso. A tradição estabelecida me deixa com 3 opções. 1. Eu posso enforcá-lo, mas não devo, por múltiplas razões. 2. Eu posso lhe dar 30 chibatadas e expulsá-lo dos Varden. Ou eu posso lhe ordenar levar 50 chibatadas e deixá-lo sobre o meu comando. 50 chibatadas não é uma grande diferença em relação às 30. Horan pensou, tentando aumentar a sua coragem. Ele molhou seus lábios. Eu serei açoitado onde todos poderão ver. As sobrancelhas de Nazoada levantaram 1 centímetro. Seu orgulho não está em questão, martelo forte. A punição deve ser severa para que outros não fiquem tentados em seguir seus passos. E deve ser em público para que todos os Varden possam ver. Se você tiver metade da inteligência que aparenta ter, saberia, quando desobedeceu Edric, que a sua decisão teria uma consequência e que ela provavelmente seria desagradável. A escolha que você deve fazer agora é simples.
Você ficará com os Varden ou vai abandonar família e amigos e vai seguir seu próprio caminho? Hora levantou seu queixo, chateado por ela duvidar da sua palavra. Eu não iria sair, Lady Nazoada. Não importa quantas chibatadas você me ordenar. Elas não podem ser mais dolorosas que perder minha casa e meu pai. Não, disse Nazoada. Suavemente não poderiam. Um dos feiticeiros do Duvrangangata verá o açoitamento e irá atendê-lo depois para assegurar que o chicote não cause nenhum dano permanente. No entanto, ele não irá curar suas feridas totalmente. Você também não deve procurar um feiticeiro por conta própria. Entendido? Sua punição será realizada quando Jomundur puder marchar com as tropas. Até lá você ficará sob guarda numa tenda perto do Pelourinho. O fato de não ter que esperar muito aliviou Hora. Ele não queria ficar pensando sobre o que o aguardava numa tenda escura. Minha senhora. Ele disse e ela o dispensou com um movimento do dedo. Se virando, Hora marchou para fora do pavilhão. 2 guardas ficaram em posição assim que ele saiu. Sem olhar ou falar com ele, escoltaram-no através do acampamento até chegar numa pequena tenda vazia, não tão longe do Pelourinho, que ficava na ponta do acampamento. O Pelourinho tinha cerca de 1,5 metros e amarras perto do topo, onde os pulsos dos prisioneiros eram amarrados. Enumerous Aranhos Cobrium as Amaras. Horan desviou o olhar e entrou na tenda. O único móvel dentro da tenda era uma privada de madeira. Ele sentou-se e se concentrou na sua respiração, determinado a ficar calmo. Com o passar dos minutos, Horan começou a escutar o baralho das botas enquanto os Varden chegavam ao Pelourinho. Horan imaginou os milhares de pessoas olhando para ele, inclusive os moradores de Carvajal. Seu pulso acelerou, e suor brotou de sua testa. Depois de meia hora, a feiticeira Triana entrou na tenda e fez ele despir suas roupas, o que deixou Horan envergonhado. No entanto, a mulher não se alterou. Triana o examinou por inteiro e até conjurou um feitiço de cura no seu ombro esquerdo, onde o soldado havia acertado com o dardo da besta. Quando terminou, Triana lhe deu uma camisa e lhe disse para pôr no lugar da sua. Horan colocou a camisa quando Katrina entrava na tenda. Quando ele a viu, uma mistura de felicidade e contentação o preencheu. Katrina olhou para ele e, fazendo uma reverência a Triana, disse: Posso falar com o meu marido a sós? É claro, eu vou esperar lá fora. Assim que Triana saiu, Katrina correu e jogou seus braços em volta dele. Ele a abraçou tão forte quanto ela. Ele não a havia visto desde que havia retornado aos Varden. Oh, como eu senti a sua falta! Katrina sussurrou em seu ouvido direito. E eu a sua, ele murmurou. Eles separaram-se só o bastante para poder um olhar nos olhos do outro. Então Katrina disse: Isso é injusto. Eu fui até Nazoada e implorei para que ela o perdoasse, ou pelo menos reduzisse o número de chibatadas, mas ela se recusou. Passando suas mãos pelas costas de Katrina, Horan disse: Queria que não o tivesse feito. Por que não? Porque eu disse que ficaria com os Varden e que não retornaria com a minha palavra. Mas isso é errado. Katrina disse, segurando os ombros de Hora. Corn me disse o que você fez, Hora. Você salvou cerca de 200 homens sozinho. Se não fosse o seu heroísmo, nenhum deles teria sobrevivido. Nazoada devia estar lhe dando presentes e agradecimentos, não lhe punindo como um criminoso. Não importa se é certo ou errado, ele disse a ela. É necessário. Se eu estivesse na posição de Nazoada, teria feito o mesmo. Katrina Cormingus enquanto tibetaras. Porque tem que ser tantas. Homens morreram depois de receberem tantas açoitadas. Só os fracos. Não se preocupe. Teria que ser muito mais para me matar. Um falso sorriso surgiu nos lábios de Katrina, que logo depois pressionou seu rosto no peito dele. Ele a abraçou apertado, consolando-a o melhor que podia. Depois de alguns minutos, Horan escutou uma corneta sendo tocada do lado de fora. E ele sabia que o tempo junto dela estava acabando. Soltando Katrina, ele disse: Tem uma coisa que eu quero que você faça por mim. O quê? Ela perguntou olhando-o nos olhos. Vá para a nossa tenda e não saia de lá até que a minha punição termine. Katrina pareceu chocada com o seu pedido. Não, eu não vou deixá-lo, não agora. Por favor, ele disse, você não tem que assistir a isto. E você não tem que suportá-lo. Ela retrucou. Esqueça isso. Eu sei que você quer ficar ao meu lado. Mas eu vou suportar melhor se você não estiver me assistindo. Eu causei isso a mim mesmo, Katrina. Não quero que você sofra por isso também. A expressão dela ficou obscura. Saber que o seu destino é a dor me faz sofrer onde quer que eu esteja. Entretanto, eu irei fazer o que me pedes. Mas só porque isto vai ajudá-lo durante essa provação. Você sabe que eu deixaria o chicote acertar o meu corpo em vez do seu, se eu pudesse. E você sabe, ele disse, beijando-a em ambas as bochechas, que eu nunca iria deixar você ficar no meu lugar. Lágrimas brotaram em seus olhos de novo, e ela o colocou mais perto, abraçando-o tão apertado que ele teve dificuldade para respirar. Eles ainda estavam abraçados quando Jormundur entrou junto de 2 caçadores noturnos. Katrina se desvencilhou de Hora, reverenciou Jormundur e sem dizer uma palavra deixou a tenda. Jormundur estendeu a mão para Hora. Está na hora. Anuindo, Horan se levantou e permitiu que os guardas o escoltassem para o Pelourinho. Fileiras após fileira de integrantes dos Varden se juntaram ao redor do Pelourinho. Todo homem, mulher, anão e urgal juntos, ombro a ombro. Depois da olhadela inicial para o exército,
Horan encarou o horizonte tentando ignorar os maus olhados. Os dois guardas levantaram os braços de Horan acima de sua cabeça e amarram seus pulsos no pelourinho. Enquanto eles o faziam, Jormundur caminhou até Horan com um pano grosso na mão. Aqui, morda isso. Ele murmurou. Vai te prevenir de se machucar. Agradecido, Horan abriu a boca e deixou Jormundur colocar o pano entre os seus dentes. Uma corneta e um tambor tocaram. Jormundur leu as acusações contra Horan. Os guardas rasgaram a camisa de Horan. Ele tremeu quando o ar gelado atingiu seu torso nu. Um pouco antes de parar, Horan escutou o chicote estalando no ar. Parecia que metal quente foi batido contra a sua carne. Horan arqueou as costas e mordeu o pano. Um grito involuntário escapou da sua garganta, mas o pano abafou tanto o som que ele pensou que ninguém havia escutado. Disse o homem que segurava o chicote. O choque da segunda fez Horan querer gritar, mas ele permaneceu em silêncio, determinado a não parecer frado perante os Varden. O açoitamento era tão doloroso quanto as inúmeras feridas que Horan havia sofrido nos últimos meses, mas depois de sofrer uma dúzia de chicotadas, ele desistiu de lutar contra a dor e se rendeu, entrando num estado de semiconsciência. Seu campo de visão ficou turvo, até que a única coisa que ele via era a madeira na sua frente. Depois de um tempo inesgotável, ele escutou uma fraca e distante voz dizer 30. E o desespero o atingiu quando ele pensou: como eu posso aguentar mais 20 chicotadas? Foi nesse instante que ele, em Katrina e na criança que ainda não havia nascido, esse pensamento lhe deu força. Horan acordou e se encontrou deitado, de bruços, dentro da tenda que ele e Katrina dividiam. Katrina estava ajoelhada perto dele, mexendo em seu cabelo e murmurando em seu ouvido enquanto alguém passava uma fria e viscosa substância nas bandagens de suas costas. Ele reclamou e enrijeceu-se quando a pessoa anônima tocou numa parte sensível. Não é assim que eu trataria um paciente meu. Ele escutou Triana dizer em um tom elevado. Se você tratasse todos os seus pacientes como você trata Horan, outra mulher retrucou. Eu estaria surpresa se algum tivesse sobrevivido. Depois de um momento, Horan reconheceu a segunda voz como sendo da herbolária Angela. Eu peço seu perdão, disse Triana, mas eu não ficarei aqui para ser insultada por uma vidente de classe baixa que sofre para conjurar o mais básico dos feitiços. Sente então, se isso lhe agradar, mas sentada ou em pé, eu irei continuar a insultá-la até que admita que os curativos de suas costas sejam aqui e não aqui. Horan sentiu um dedo tocá-lo em dois diferentes lugares, cada um separado por cerca de 1 centímetro. Oh, disse Triana e saiu da tenda. Katrina sorriu para Horan, e pela primeira vez, ela percebeu lágrimas rolando pela sua face. Horan, está me escutando? Ela perguntou. Está acordado? Eu acho que sim, ele disse. Sua voz rala. Sua mandíbula doía por ter mordido o pano muito forte e por muito tempo ele suspirou e depois gemeu quando cada uma das 50 feridas vibraram em uníssono. Pronto, disse Angela, tudo terminado. Incrível! Eu não esperava que você e Triana fizessem tanto. Disse Katrina. Ordens de Nashwara. Nashwara? Porque ela. Você terá que perguntar você mesma. Diga a ele para ficar de bruços o máximo que puder, e tomar cuidado quando for virar-se, se não poderá abrir as feridas. Obrigado. Roran murmurou. Atrás dela. Angela riu. Nem pense nisso, Horan. Ou melhor, pense algo sobre, mas não considere tão importante. Além disso, me agrada saber que eu curei as feridas das tuas costas como as de Eragon. Certo, então estou indo. Cuidado com os ferrões. Assim que a herbolaria partiu, Horan fechou seus olhos de novo. Katrina enfiou seus dedos nos cabelos dele. Você foi muito corajoso, ela disse. Eu fui. Yuan, Jormundur e todos os outros com quem eu falei disseram que você não chorou nem implorou para o acoitador parar. Bom. Ele queria saber o quão sério eram suas férias, mas estava relutante em pedir a ela para falar sobre as feridas nas suas costas. Katrina pareceu sentir o seu desejo, então disse. Angela acredita que com um pouco de sorte, você não terá muitas cicatrizes. Mas em qualquer caso, quando você estiver completamente curado, Eragon ou outro feiticeiro pode remover as cicatrizes das suas costas e será como se você nunca as tivesse. Você quer algo para beber? Ela perguntou. Tem um pouco de chá? Sim, por favor. Quando Katrina levantou, Horan escutou outra pessoa entrar na tenda. Ele abriu um olho e ficou surpreso ao ver Nazoada parada na frente da tenda. Minha senhora, Katrina disse, sua voz afiada como uma espada. Ignorando os espasmos de dor nas suas costas, Horan se forçou até ficar parcialmente em pé e com a ajuda de Katrina conseguiu ficar sentado. Olhando para Katrina, ele tentou se levantar, mas Nazoada levantou uma mão. Por favor, não. Eu não desejo lhe causar mais nenhum incômodo do que já causei. Por que você veio, Lady Nazoada? Pergunte Katrina. Horan precisa descansar, não ficar conversando quando ele não precisa. Horan colocou uma mão no ombro esquerdo de Katrina. Eu posso falar, se precisar, ele disse. Adentrando a tenda, Nazoada levantou a saia do seu vestido verde e sentou na pequena caixa de Katrina trouxe com ela de Carvajal. Depois de agitar a saia do seu vestido, ela disse. Eu tenho outra missão para você, Horan, um pouco parecida com aquelas que você já participou. Quando eu irei partir? Ele perguntou, intrigado porque ela iria se incomodar em informar a ele uma simples missão. Amanhã. Katrina arregalou os olhos.
Você está louca! Ela exclamou. Katrina! Rora murmurou, tentando deixá-la calma, mas ela desviou de sua mão e disse: a última missão que você o enviou quase o matou. E você o chicoteou até quase a morte. Você não pode ordenar que ele volte para combate tão cedo. Ele não duraria um minuto contra os soldados de Galbatorix. Eu posso e eu vou, disse Nazoada com tamanha autoridade que Katrina segurou a língua e esperou para ouvir a explicação de Nazoada. No entanto, Horan podia dizer que a sua raiva não havia sido suprimida. Olhando para Horan intensamente, Nazoada disse: Horan, como você está ou não avisado, nossa aliança com os Urgaus está perto de um colapso. Um dos nossos matou 3 Urgaus enquanto vocês serviam o capitão Edric, cujo qual, talvez você fique feliz de saber, não é mais um capitão. De qualquer modo, o miserável que matou os Urgaus foi enforcado, mas desde então, nossa relação com o clã de Gervovok são incrivelmente precárias. O que isso tem a ver com Horan? Katrina inquiriu. Nazoada comprimiu seus lábios, então disse: eu preciso convencer os Varden a aceitar a presença dos Urgaus sem nenhum outro derramamento de sangue. E o melhor jeito de fazê-lo seria mostrando que as duas raças podem lutar juntas pacificamente por um objetivo em comum. Então, o grupo que você viajará terá o mesmo número de homens e Urgaus. Mas isso ainda a Katrina começou a dizer. E eu estarei lhe colocando no comando, martelo forte. E Roran engasgou, espantado. Por quê? Com um sorriso malvado, Nazoada disse: porque você vai fazer o que puder para proteger seus amigos e sua família. Nessa parte, você é que nem eu. Mas a minha família é maior que a tua, pois considero todos os Varden como parte dela. Também, porque você é primo de Eragon, eu não posso permitir que você cometa insubordinação de novo, pois não teria alternativa a não ser lhe expulsar dos Varden, o que eu não desejo fazer. Portanto, eu estou lhe dando o comando para que não tenha ninguém a quem você possa desobedecer, exceto eu. Se você ignorar minhas ordens, será melhor morrer nas mãos de Galbatorix. Não haverá desculpa que irá lhe salvar de coisas piores que as chibatadas que você sofreu hoje. E eu estou lhe dando essa cadeira de comando, porque você provou que está apto a convencer outros a seguir suas ordens, mesmo sendo as piores circunstâncias. Você tem uma boa chance de manter o controle sobre os Urgaus e os humanos. Eu iria mandar Eragon, se eu pudesse, mas desde que ele não está aqui, a responsabilidade cai sobre você. Quando os Varden escutarem que o próprio primo de Eragon, Horan Martelo Forte, o que massacrou sozinho 200 soldados, saiu em missão com os Urgaus e que sua missão foi bem sucedida, poderemos manter a aliança com os Urgaus até o fim dessa guerra. Por isso eu pedi que Angela e Triana lhe curassem mais que o normal. Não para aliviar a sua punição, mas porque eu preciso que você preencha o comando. Agora, o que você me diz, Martelo Forte? Posso contar com você? Roran olhou para Katrina. Ele sabia que ela desesperadamente queria que ele dissesse que era incapaz de liderar uma companhia. Deitando-se na cama para que não tivesse que olhar a sua aflição, Roran pensou na imensidão do exército que era contra os Varden. Então, com um sussurro, ele disse: você contar comigo, Lady Nazoada. Capítulo 43. Por entre as nuvens. De Trongein, Safira voou 8 quilômetros até as paredes internas de Farterdur. Então, ela e Eragon entraram no túnel leste, com vários quilômetros, que atravessa a base de Farterdur. Eragon poderia ter corrido aquele túnel em 10 minutos. No entanto, como a altura do teto impedia Safira de voar ou pular, ela não conseguiria acompanhá-lo, limitando-se a caminhar ligeiramente. Uma hora mais tarde Eragon e Safira emergiram no Vale Odred, que se estendia na direção norte-sul. Aninhado entre as colinas mais baixas, acima do estreito vale ficava Fenod Merna, um lago de dimensões consideráveis semelhante a uma gota de tinta negra, situada entre a gigante cadeia de montanhas Beor. No extremo norte de Fenod Merna fluía Ragnidarm, que serpenteava vale acima até juntar-se com Azer-Ragni, perto dos flancos de Moldon, o Orgulhoso, a montanha mais ao norte das Beor. Tinham partido de Trongein muito antes do sol nascer. Embora o túnel estivesse atrasado, ainda era cedo. A faixa irregular de céu, por cima de suas cabeças, estava listrada de raio em tons amarelo pálido, onde o sol despontava através dos picos das enormes montanhas. Embaixo, no interior do vale, cordilheiras de nuvens pesadas agarravam-se às encostas das montanhas, semelhantes a enormes cobras cinzentas. Filamentos brancos de névoa elevavam-se à superfície espelhada do lago. Eragon e Safira pararam perto de Fernid Merna para beber água e reabastecer os cantis de pele. Para a etapa seguinte, a água provinha da neve derretida e do gelo, do alto das montanhas, sendo tão gelada que fez os dentes de Eragon doer. Ao sentir uma agulhada de dor, induzida pelo frio, percorrer-lhe o crânio, Eragon revirou os olhos e bateu com os ópes no chão gemendo. Logo que a dor abrandou, ele olhou através do lago e avistou as ruínas de um castelo, construído sobre a rocha nua, numa das montanhas. Grossos ramos de era estrangulavam as paredes em ruínas, mas fora isso a estrutura parecia inanimada. Eragon Estremício. O edifício abandonado era sombrio e sinistro,
como a carcaça podre de algum animal. Prepara? Perguntou Safira. Preparado, respondeu, montando na sela. De Fernot Merna, Safira voou rumou para o norte, seguindo o Vale Odert, afastando-se das montanhas Beor. O vale não conduzia diretamente para Elesmera, que ficava mais à frente a oeste. Contudo, não havia outra alternativa senão seguir pelo vale, visto que as passagens por entre as montanhas ficavam a mais de 8.000 metros de altitude. Safira voava à altitude máxima que Eragon suportava, pois era a ela muito mais fácil atravessar longas distâncias através das camadas superiores da atmosfera, onde o ar é rarefeito, do que penetrar no ar espesso e úmido junto ao solo. Para se proteger das baixas temperaturas, Eragon vestia-se com várias camadas de roupas, e para proteger-se do vento fez um feitiço que dividia as correntes de ar gelado, fazendo-o deslizar inofensivamente para os lados. Montar Safira estava longe de ser repousante, desde que ela batesse as asas num ritmo lento e regular. Eragon não precisava se equilibrar, como quando virava, mergulhava ou iniciava outro tipo de manobra mais elaborada. Passou a maior parte do tempo conversando com Safira, relembrando os acontecimentos das últimas semanas, ou estudando a paisagem em constante transformação, que passava por debaixo deles. Quando os anões te atacaram, usaste da magia sem recorrer à língua antiga, disse Safira. Isso foi muito arriscado. Eu sei, mas não tinha tempo para pensar nas palavras. Além disso, você nunca usa a língua antiga quando lança um feitiço. É diferente. Eu sou um dragão. Nós, os dragões, não precisamos da língua antiga para definir nossas intenções, assim como não mudamos de ideia tão facilmente como os elfos ou os humanos. O sol alaranjado estava a um palmo do horizonte, quando Safira atravessou a boca do vale, rumo às planícies de erva vazias que fazia fronteira com as montanhas Beor. Endireitando-se na sela, Eragon contemplou As e abanou a cabeça, impressionado com a distância que já tinham percorrido. Se ao menos pudéssemos ter voado a Elesmera da primeira vez, disse ele, teríamos passado muito mais tempo com Oromis e Glaed. Safira concordou mentalmente acenando com a cabeça. O dragão voou até o pôr do sol. As estrelas cobriram o céu e as montanhas assemelharam-se a uma mancha escura em tons púrpura, atrás deles. Teria continuado até a manhã seguinte, mas Eragon insistiu em parar para descansar. Você ainda está cansada da viagem a Fartendur. Amanhã voaremos durante a noite e depois de manhã também, se necessário. Mas hoje precisas dormir. Embora a proposta do cavaleiro não lhe agradasse, Safira acabou cedendo e pousou perto de uma extensão de salgueiros ao longo de um riacho. Ao desmontar, Eragon tinha as pernas tão rígidas que sentiu alguma dificuldade em manter-se de pé. Retirou a sela de Safira, estendeu um saco de dormir no chão. Junto dela aninhou-se encostando as costas junto ao seu corpo quente. Não precisava de barraca, pois Safira abrigava-o debaixo da asa como uma mãe falcão protege o filhote. Pouco depois, ambos mergulharam nos seus sonhos, que se misturavam de uma forma estranha e maravilhosa, pois mesmo dormindo, suas mentes permaneciam conectadas. Logo que os primeiros sinais de luz surgiram a leste, Eragon e Safira continuaram seu caminho, planando a grande altitude sobre as planícies verdejantes. No meio da manhã, vieram fortes ventos contrários forçando Safira a voar com a metade da velocidade. Por mais que tentasse, não conseguia subir acima do vento. Lutou o dia inteiro contra os velozes movimentos de ar, que era algo verdadeiramente extenuante. Embora Eragon lhe passasse toda a energia que estava a seu alcance, à tarde Safira sentia-se profundamente exausta. Então desceu e pousou numa colina das planícies de erva, sentando-se ofegante e tremula, com as asas caídas ao chão. Devíamos passar a noite aqui, disse Eragon. Não. Safira, você não está em condições de continuar. Acamparemos aqui, até que se recuperes. É possível que o vento não abrande até o fim da tarde. Soou um ruído úmido da língua dela, ao lamber as mandíbulas, e a seguir os pulmões encheram-se de ar e recomeçaram a ofegar. Não, disse ela, o vento pode soprar semanas, ou meses a fio nestas planícies. Não podemos esperar que abrande. Então me deixe passar-te energia de Aren. O anel tem energia mais do que suficiente para te auxiliar daqui a Duveldervarden. Não, repetiu ela. Poupe Aren para quando não tivermos outros recursos. Eu posso descansar e me recuperar na floresta. Aren, pode nos ser útil a qualquer momento. Não deve esgotá-lo só para me aliviar do cansaço. Detesto te ver nesse sofrimento. Seferodia Devilman. Os meus antepassados, os dragões selvagens, não recuariam perante a uma brisa insignificante como esta. Por isso, eu também não recuarei. Dito isso, lançou-se no ar, levando-o consigo em direção à ventania. Quase no final do dia, o vento ainda uivava e castigava Safira, como se o destino estivesse decidido a impedi-los de alcançar Duveldenvarden. Eragon lembrou-se de Glumra, a mulher anã e a sua fé nos deuses dos anões e sentiu o desejo de rezar pela primeira vez na vida. Retirando-se do contato mental com Safira, que estava tão exausta e preocupada que nem percebeu, Eragon murmurou. Guntera, rei dos deuses, se existes, se me ouves e se detens esse poder, por favor, para este vento. Eu sei que não sou um anão, mas o rei Rotar acolheu-me em seu clã e creio que isso me dá direito de orar a ti. Guntera, por favor, temos que chegar a Duveldenvarden o mais rápido possível, não só pelos Varden, mas pelo nosso povo, os Knurla. Para este evento, imploro-te. Safira não aguentará muito mais. Entretanto, sentindo-se ligeiramente idiota, Eragon voltou a conectar-se à mente de Safira, retraindo-se solidariamente ao sentir o ardor nos seus músculos. Mais tarde, ainda nessa noite,
Quando tudo estava frio e escuro, o vento enfraqueceu-se e daí em diante, só ocasionalmente eram apanhados por uma rajada. Ao romper da manhã, Eragon olhou para baixo e viu a terra dura e seca do deserto de Adarak. Droga! Disse ele, ao perceber que não tinham ido tão longe quanto esperava. Não conseguiremos chegar a Elismera hoje. Se o vento não decidir soprar na direção oposta, e nos usemos a nosso favor, vamos. Safira bateu as asas em silêncio durante alguns minutos e depois acrescentou. Se não tivermos nenhuma surpresa desagradável, chegaremos a Duvildenvarden ao fim da tarde. Eragon resmungou. Nesse dia, pararam apenas 2 vezes. Numa delas, Safira devorou um par de patos, que apanhou e matou com um jato de fogo. Mas, tirando isso, não comeu mais nada. Eragon alimentou-se na cela, poupando tempo. Tal como Safira preverá, Duvaldervarden surgiu no instante em que o sol se punha. A floresta surgiu diante deles, uma imensa extensão verde, a perder de vista. Árvores jovens, carvalhos, faias e bordos, dominavam a orla da floresta, mas Eragon sabia que mais à frente daria lugar aos sombrios pinheiros que preenchiam o interior da floresta. O crepúsculo já invadira os campos quando chegaram à orla de Duvildenvarden, e Safira pousou suavemente debaixo dos longos ramos de um enorme carvalho. Dobrou as asas e se sentou imóvel durante alguns instantes, muito cansada para prosseguir. A língua carmesim pendia inerte à boca. Enquanto ela descansava, Eragon escutou o farfalhar de folhas por cima deles, o piar de corujas e os ruídos de insetos noturnos. Mal se sentiu suficientemente recuperada, Safira avançou, caminhando por entre 2 carvalhos gigantes cobertos de musgos, e assim os 2 atravessaram Duvaldenvarden a pé. Os elfos tinham protegido a floresta para que ninguém entrasse lá por magia, entendendo que os dragões não se utilizavam apenas do próprio corpo para voar. Caso Safira adentrasse voando, suas asas falhariam, projetando-a do céu. Já devemos estar suficientemente longe, disse Safira, parando num pequeno prado, a uma centena de metros do perímetro da floresta. Eragon desapertou as correias que tinha em torno das pernas e desceu pelo flanco de Safira. Procurou pelo prado até encontrar uma extensão de terra. Escavou um buraco profundo de meio metro de largura, com as mãos. Invocou a água para que enchesse o buraco e recitou um feitiço de vidência. A água cintilou, adquirindo um brilho dourado e Eragon contemplou o interior da cabana de Oromis. O elfo de cabelo prateado estava sentado à mesa da cozinha, lendo um pergaminho esfarrapado. Oromis olhou para Eragon e acenou-lhe com a cabeça, não parecendo surpreendido em vê-lo. Mestre, disse Eragon dobrando as mãos sobre o peito. Sorcaus Eragon, tenho estado à sua espera. Onde estas? Safira e eu acabamos de chegar a Duvildenvarden. Eu sei que prometemos regressar a Elismera, mestre, mas os Varden estão a apenas alguns dias da cidade de Fenster e ficarão vulneráveis sem a nossa presença. Não temos tempo para voar até Elismera. Pode responder nossas perguntas através da vidência. Não vou ensiná-los à distância. Eragon, faço ideia de algumas questões que querem colocar-me. Trata-se de assuntos que teremos que discutir pessoalmente. Mestre, por favor, Simuta Gitor. Não, Eragon. Compreendo o motivo da sua urgência, mas os seus estudos são tão importantes como proteger os Varden. Talvez até mais importantes. Ou fazemos isso como deve ser, ou não fazemos. Eragon suspirou e curvou-se para a frente. Sim, mestre. Oromis acenou com a cabeça. Glaedre e eu ficaremos à vossa espera. Voem depressa e em segurança. Temos muito o que falar. Sim, mestre. Entorpecido e exausto, Eragon desfez o feitiço e a água foi reabsorvida pela terra. Apoiou a cabeça entre as mãos, olhando para a terra úmida entre seus pés e ouviu a respiração ruidosa e pesada de Safira. Parece que temos que prosseguir, disse ele, lamento. Por instantes a respiração de Safira parou, enquanto ela lambia as mandíbulas. Não faz mal. Também não estou a ponto de cair para o lado. Ele observou-a tem certeza. Tenho. Eragon levantou-se e subiu no dorso do dragão. Se vamos novamente para Elismera, disse ele, apertando as correias em torno das pernas, devemos visitar a árvore Menoa. Depois, quando tudo te aparecer perdido e o teu poder for insuficiente, vá para o rochedo de Cutia e diz o teu nome para abrir o cofre das almas. Eragon não sabia onde ficava o rochedo de Cutia. No entanto, durante a sua primeira estadia em Elismera, ele e Safira tiveram várias oportunidades de examinar a árvore de Menoa, embora não encontrassem nenhuma pista quanto à relação exata da arma. Musgo, terra, casca de árvore e algumas formigas. Foi tudo o que encontraram entre as raízes da árvore de Menoa e nenhuma delas indicava onde escavar. Solebum poderia não estar se referindo a uma espada, observou Safira. Tal como alguns dragões, os meninos gatos adoram charadas. Mesmo que exista, essa arma pode ser um retalho de pergaminho com um feitiço inscrito, ou um livro, ou um quadro, uma ponta afiada de rocha, ou qualquer outro objeto perigoso. Seja o que for, espero que encontremos. Quem sabe quando poderemos voltar a Elismera de novo? Safira empurrou para o lado uma árvore caída à sua frente. Depois agachou-se e esticou as asas aveludadas, contraindo os enormes músculos dos ombros. Eragon gritou e agarrou-se ao arco da cela, ao senti-la impulsionar-se para cima e para a frente com uma força inesperada, subindo sobre as copas das árvores, num único salto vertiginoso. Circulando sobre o mar de ramos ondulantes, Safira virou-se em direção a nordeste e partiu rumo à capital dos elfos, batendo as asas lenta e pesadamente.
Capítulo 44. Confronto de chifres. O assalto ao comboio de abastecimento decorreu praticamente como Horan previa. 3 dias depois de abandonarem o corpo principal dos Varden, ele e os seus cavaleiros desceram uma ravina e atacaram a sinuosa fila de carroças em todo o seu comprimento. Enquanto isso, os Urgal saltaram detrás de rochedos, espalhados ao fundo da ravina, e atacaram de frente o comboio de abastecimento, impedindo-o de avançar. Os soldados e os condutores das carroças combateram com bravura, mas a emboscada apanhara os sonolentos e desorganizados e as forças de Horan os derrotaram depressa. Não morreram humanos nem Urgals durante o ataque e apenas 3 sofreram ferimentos, 2 humanos e 1 Urgal. Horan matou sozinho vários soldados. Todavia, a maior parte do tempo, manteve-se à retaguarda e concentrou-se na coordenação do ataque, visto que a sua responsabilidade era essa. Sentia-se ainda tenso e dolorido da flagelação e não queria se esforçar mais do que o necessário, com receio de abrir o tapete de escamas que lhe cobria as costas. Até o momento, Horan não tivera qualquer dificuldade em manter a disciplina entre os 20 humanos e os 20 Urgals. Embora fosse óbvio que nenhum dos grupos gostava ou confiava no outro, um sentimento que ele também partilhava, encarando os Urgals com o mesmo grau de desconfiança e aversão de qualquer um que tivesse sido criado nas imediações da espinha. Nos últimos 3 dias, tinham conseguido agir em conjunto, sem que ninguém levantasse a voz uma única vez. No entanto, Horan sabia que o fato de os 2 grupos terem conseguido cooperar tão bem um com o outro, relacionava-se muito pouco com a sua perícia enquanto comandante. Nazuada e Nargarvovo tinham escolhido a dedo os guerreiros que viajariam com ele, mobilizando apenas os que tinham fama de serem rápidos no manejo da espada, que revelavam bom discernimento, acima de tudo, detinham um temperamento sereno e estável. Contudo, durante o fim do ataque ao comboio de abastecimento, enquanto os seus homens estavam ocupados reunindo os corpos dos soldados e dos condutores em uma pilha e ele cavalgava entre a caravana de carroças, inspecionando as operações, ouviu um uivo agonizante em algum lugar no fim do comboio. Pensando que provavelmente outro contingente de soldados tivesse por acaso os avistado, Horan gritou a Carne e a alguns outros homens, pedindo que se reunissem a ele e esporeou os flancos de Snowfire, galopando rumo à retaguarda da caravana. 4 Urgals tinham amarrado um soldado inimigo ao tronco retorcido de um salgueiro e divertiam-se a picá-lo e espetá-lo com as espadas. Amaldiçoando, Horan desmontou de Snowfire acabando com o sofrimento do homem. Com um único golpe do martelo, um redemoinho de pó varreu o grupo, no instante em que Carne e 4 outros guerreiros galoparam até junto do salgueiro. Puxando as rédeas dos cavalos, espalharam-se de ambos os lados de Horan, de armas em punho. O Urgal maior, um ariete chamado Yarbon, deu um passo à frente. Por que interrompe o nosso passatempo, martelo forte? Ele teria dançado para nós por mais alguns minutos. Horan respondeu de dentes cerrados. Enquanto vocês estiverem sob as minhas ordens não irão torturar prisioneiros sem motivo, entenderam? Muitos destes soldados podem ter sido forçados a servir Galbatorix, contra sua vontade. Muitos deles são nossos amigos, familiares ou vizinhos. Embora tenhamos de lutar contra eles, não vou permitir que os tratem com esta crueldade desnecessária. Se não fossem os caprichos do destino, qualquer um de nós, humanos, poderia estar no seu lugar. O nosso inimigo, tal como o de vocês, não são eles, mas Galbatorix. A testa pesada do Urgal inclinou-se para frente, praticamente obscurecendo os seus olhos amarelos afundados no rosto. Mesmo assim, é para matar, certo? Por que não fazê-los rodopiar e dançar um pouco, antes de morrerem? Horan pensou se o crânio do Urgal seria duro demais para rachar com o martelo. Esforçando-se para conter a raiva, respondeu. Mesmo assim, isto é errado. A seguir, apontou para o soldado morto e disse, se ele fosse da sua raça e tivesse sido escravizado pelo espectro Durza, você o teria torturado. Claro que sim, replicou Yarbog. Eles iriam desejar que os provocássemos com nossas espadas para poderem demonstrar a sua bravura antes de morrer. Não é assim que funciona com vocês, humanos despreparados. Ou será que não tem estômago para a dor? Horan não sabia até que ponto chamar alguém de despreparado era um verdadeiro insulto entre os Urgals. De qualquer modo, não tinha qualquer dúvida de que questionar a coragem de alguém era tão ofensivo para Urgals como para humanos, se não mais ainda. Qualquer um de nós poderia aguentar mais dor do que você. Sem dar um grito que fosse Yarbog, disse Horan, aprumando o escudo e o martelo. Portanto, se não quiser passar por uma agonia inimaginável, me entregue a sua espada, desamarre este infeliz e leve-o para junto dos outros corpos. Depois vá tratar dos cavalos de carga. Eles ficarão sob sua responsabilidade até regressarmos aos Varden. Sem esperar que o Urgal lhe respondesse, Horan virou as costas, agarrou as rédeas de fogo na neve, preparando-se para montar. Não, rugiu Yarbog. Horan ficou petrificado com o pé no estribo e amaldiçoou em silêncio. Aquele era justamente o tipo de situação que esperava poder evitar durante a viagem. Virando-se, novamente, disse, não. Você está se recusando a obedecer às minhas ordens. Arreganhando os lábios, Yarbog exibiu seus pequenos caninos e disse, não. Te desafio pela liderança desta tribo, martelo forte. Dito isto, inclinou a enorme cabeça para trás e gritou tão alto que o resto dos humanos e dos Urgals pararam e correram em direção ao salgueiro até estarem os 40 reunidos em torno de Yarbog e Horan. Quer que tratemos desta criatura? Perguntou Karn, em um sonoro tom de voz. Desejando não ter tantos espectadores, Horan balançou a cabeça e disse,
Não, eu próprio trato dele. Apesar das suas palavras, estava satisfeito por ter os seus homens junto de si, do lado oposto aos corpulentos Urgaus de pele acinzentada. Os humanos eram menores que os Urgaus, mas todos eles, à exceção de Hora, estavam a cavalo, fato este que lhes daria uma ligeira vantagem, se houvesse uma luta entre os grupos. Caso isso acontecesse, a magia de Cairn serviria de muito pouco, pois os Urgaus tinham o seu próprio feiticeiro, um chamam de nome da Zagra que, segundo ele próprio constatara, aparentava ser o mais poderoso, se não o mais hábil dos dois feiticeiros, na prática das artes ocultas. Horen disse a Yarbolg: não é costume entre os Varden atribuir a liderança, com base em um combate de forças. Se você quiser lutar, eu lutarei, mas você não irá ganhar nada com isso. Se eu perder, Cairn assumirá o comando em meu lugar e você terá de obedecê-lo. Bah, disse Yarbolg, não estou te desafiando pelo direito de comandar a sua própria raça, mas pelo direito de comandar a nós, guerreiros da tribo Bolvek. Você não pôs o seu poder à prova, martelo forte, portanto não pode reclamar a posição de líder. Se você perder, o líder serei eu e não aceitaremos ordens, nem suas, nem de Cairn, nem de nenhuma outra criatura fraca demais para conquistar nosso respeito. Horan refletiu a situação antes de aceitar o inevitável. Mesmo que lhe custasse a vida, teria de manter a sua autoridade sobre os Urgaus. Caso contrário, os Varden iriam perdê-los como aliados. Respirando fundo, disse: entre a minha raça é costume que a pessoa desafiada escolha a hora e o local para a luta, bem como as armas que ambas as partes usarão. Dando uma gargalhada profunda, Yarbong disse: a hora é agora, martelo forte e o local é aqui. Entre a minha raça lutamos de tanga e sem armas. Isso não é justo. Porque eu não tenho chifres, constatou Hora. Você irá permitir que eu use o meu martelo para compensar esta falta? Yarbong pensou e depois disse: podes manter o teu elmo e o escudo, mas nada de martelo. Não são permitidas armas quando se luta para ser chefe. Compreendeu? Bom, se não posso usar meu martelo, renuncio também ao meu elmo e ao meu escudo. Quais são as regras do combate e como se decide quem é o vencedor? Há apenas uma regra: martelo forte. Se fugir, perde o jogo e é banido da tribo. Ganha, ao forçar seu rival a submeter-se. Mas como eu jamais me submeterei, iremos lutar até a morte. Rowan concordou. Talvez ele esteja planejando fazer isto, mas eu não o matarei, se puder evitar. Comecemos, gritou ele e bateu com o martelo no escudo. De acordo com as suas instruções, os homens e os Urgaus abriram um espaço, no centro da ravina e marcaram com estacas um quadrado com 12 passos de largura e 12 passos de comprimento. Em seguida Horen e Yarbong despiram-se. 2 Urgaus untaram o corpo de Yarbong com gordura de urso, enquanto Cairn e Loften fizeram o mesmo com Hora. Coloquem a maior quantidade possível das costas, murmurou Hora. Queria que as crostas ficassem tão moles quanto possível, para diminuir os locais onde iriam se abrir. Aproximando-se dele, Cairn perguntou: por que você recusou o escudo e o elmo? Iriam apenas me atrapalhar. Terei que ser mais rápido que uma lebre assustada, se quiser evitar que ele me esmague. Enquanto Cairn e Loften lhe untavam os membros, Horan estudou o seu adversário, em busca de qualquer vulnerabilidade que pudesse ajudá-lo a derrotar o Urgal. Yarbong tinha mais de 1,80 m. As costas eram largar, o peito fundo, os braços e as pernas cobertos de músculos nodosos. O pescoço era grosso como o de um touro, conveniente para conseguir sustentar o peso da cabeça e dos seus chifres espiralados. Tinha 3 cicatrizes transversais, do lado esquerdo da cintura, onde fora ferido pela garra de um animal e pelos ralos pretos no corpo todo. Pelo menos não é um cu, pensou Hora. Ele sentia-se confiante na sua força, mas não acreditava poder dominar o Yarbong apenas com a força bruta. Raro era o homem capaz de igualar a agilidade de um Urgal saudável. Hora sabia também que as grandes unhas negras de Yarbong, os caninos, os chifres e a pele dura como couro, lhe garantiam vantagens consideráveis no combate sem armas que estavam prestes a começar. Se puder, faço, concluiu Hora, relembrando todos os truques baixos que poderia usar contra o Urgal. Lutar, com Yarbong, não seria o mesmo que lutar corpo a corpo com Eragon, Baldur, ou qualquer homem de Carvajal. Iria se assemelhar mais uma briga feroz e desenfreada entre 2 animais selvagens. Horen estava certo disso. Volta e meia este se pegava olhando os enormes chifres de Yarbong. Sem dúvida esta era a característica mais perigosa dos Urgaus. Yarbong poderia golpear e estripar Horen impunemente. Além disso, eles protegiam ambos os lados da cabeça contra quaisquer golpes que Horen pudesse desferir com as mãos, embora limitassem a visão periférica do Urgal. Foi então que lhe ocorreu que, apesar dos chifres serem o melhor dom natural de Yarbong, poderiam ser também a sua ruína. Horan girou os ombros e balançou-se sobre os pés, ansioso por resolver a competição. Depois de estarem ambos totalmente untados de gordura de urso, os seus auxiliares retiraram-se e eles encaminharam-se para o interior dos limites do quadrado marcado com as estacas no solo. Horan manteve-se de joelhos parcialmente flexionados, pronto para saltar em qualquer direção, ao menor indício de movimento da parte de Yarbong. Sentia o solo rochoso, frio, duro e áspero abaixo de seus pés descalços. Uma ligeira brisa agitou os ramos de um salgueiro próximo. Em dos bois presos as carroças batiam uma das patas em um montículo de erva, fazendo render os arreios. Com um grito avassalador, Yarbong atacou Hora,
percorrendo a distância entre eles com 3 passos gigantescos. Horan esperou até que Yarbog estivesse quase em cima dele, desviando-se depois para a direita. No entanto, subestimou a velocidade de Yarbog. Baixando a cabeça, o Urgal chocou-se contra o ombro esquerdo de Horan, com os chifres fazendo-o cair desamparado no quadrado. Rochas agudas cravaram-se no flanco de Horan quando ele aterrissou. Linhas de dor percorriam-lhe as costas, nos locais onde se encontravam as feridas mal saradas. Gemeu e desviou-se, voltando a endireitar-se, e sentiu várias crostas quebrando-se, deixando as costas em carne viva, exposta ao ar cortante. Tinha terra e pequenas pedras agarradas à película de gordura colocada no corpo. Mantendo os pés firmes no chão, arrastou-se em direção a Yarbog, sem tirar os olhos do Urgal de dentes arreganhados. Yarbog voltou a atacá-lo e Horan saltou novamente para se desviar. Desta vez a manobra foi bem sucedida e ele passou a vários centímetros do Urgal. Girando sobre si, Yarbog correu na sua direção pela terceira vez. E mais uma vez, Horan conseguiu escapar dele. A seguir, Yarbog mudou de tática. Avançando na diagonal, como um caranguejo, esticou as mãos enormes de unhas curvas na tentativa de apanhar Horan e envolvê-lo em um abraço mortal. Roran hesitou e recuou. Em circunstância alguma poderia cair nas garras de Yarbog, pois o Urgal iria matá-lo rapidamente com uma imensa força. Os homens e os Urgals reunidos ao redor do quadrado mantinham-se silenciosos e de rosto impassível, enquanto viam Horan e Yarbog enfrentarem-se na arena. Durante alguns minutos, Horan e Yarbog trocaram golpes rápidos e indiretos. Horan evitava aproximar-se do Urgal, sempre que possível, tentando cansá-lo a certa distância. No entanto, à medida que o combate se arrastava e Horan viu que Yarbog não parecia mais cansado, percebeu que o tempo não seria seu aliado. Se Horan queria sair vencedor, teria de acabar com a luta o quanto antes. Na expectativa de conseguir incitar Yarbog a atacá-lo novamente, já que a sua estratégia dependia disso, Horan recuou para o canto oposto do quadrado e provocou-o, dizendo: "Você é mais gordo e lento que uma vaca leiteira. Será que consegue me agarrar, Yarbog? Ou será que só tem banha nas pernas? Você deveria cerrar seus chifres só pela vergonha de deixar que um humano faça pouco de ti. O que dirão as tuas possíveis companheiras quando souberem disto? Vai dizer a elas que..." Yarbog abafou as palavras de Horan com um rugido. Correndo na direção dele, o Urgal virou-se ligeiramente, de forma a embater em peso contra Horan. Desviando-se do caminho, Horan tentou alcançar a ponta do chifre de Yarbog, mas errou o alvo e caiu desamparado no centro do quadrado, esfolando os joelhos. Praguejou consigo mesmo, enquanto se levantava, tentando controlar a sua impensada investida, antes que o impulso o projetasse para fora dos limites da arena. Yarbog virou-se, procurando Horan com seus olhos amarelos. "Yeah!" gritou Horan, mostrando-lhe a língua e fazendo-lhe o gesto mais ofensivo que lhe ocorreu. "Você não acertaria uma árvore nem que ela estivesse exatamente na sua frente." "Morreu mano minúsculo!" rosnou Yarbog, e lançou-se sobre Horan de braços esticados. 2 das unhas de Yarbog abriram rasgos sangrentos nas costelas de Horan, quando este se projetou para a esquerda. Mesmo assim, Horan conseguiu agarrar e segurar em um dos chifres do Urgal, segurando também o outro, antes que Yarbog conseguisse repeli-lo. Segurando firmemente os chifres, Horan puxou com violência a cabeça de Yarbog para um lado e, usando toda a força dos seus músculos, atirou o Urgal no chão. As costas ardiam-lhe, protestando furiosamente contra aqueles movimentos. Assim que o peito de Yarbog atingiu o solo, Horan colocou um joelho por cima do seu ombro direito, prendendo-o ao chão. Yarbog arquejava e esperneava, tentando libertar-se de Horan, mas este se recusou a soltá-lo. Depois, firmando o pé em uma rocha, torceu a cabeça do Urgal até onde era possível, puxando-a com força suficiente para partir o pescoço de qualquer humano, embora a gordura nas mãos dificultasse a tarefa de segurar os chifres de Yarbog. Relaxando o corpo por alguns instantes, Yarbog ergueu-se do chão com o braço esquerdo, arrastando Horan consigo, enquanto tentava desesperadamente encontrar apoio para as pernas, presas debaixo do corpo. Horan fez uma careta, encostando-se ao pescoço e ao ombro de Yarbog. Segundos depois, o braço esquerdo de Yarbog fraquejou e ele caiu sobre o estômago. Tanto Horan quanto Yarbog ofegavam tão intensamente, como se acabassem de bater uma corrida. Nos locais onde os pelos da pele do Urgal tocavam, Horan sentia picadas como se fossem pedaços duros de arame. Ambos tinham o corpo coberto de pó. Pequenos fios de sangue escorriam de alguns arranhões em um dos flancos de Horan e das costas doloridas. Logo que recuperou o fôlego, Yarbog esperneou e debateu-se, contorcendo-se na terra como um peixe preso em um anzol. Horan quase esgotou as suas forças, mas conseguiu manter-se firme, tentando ignorar as pedras que lhe cortavam os pés e as pernas. Incapaz de se libertar, Yarbog descontraiu as pernas e começou a dobrar o pescoço repetidas vezes, na tentativa de cansar os braços de Horan. E ficaram ali, sem que nenhum conseguisse se mover mais que alguns centímetros, enquanto lutavam corpo a corpo. Uma mosca zumbiu por cima deles, pousando no tornozelo de Horan. Os bois mugiram. 10 minutos depois, Horan tinha o rosto empapado de suor e não conseguia encher bem os pulmões de ar. Os braços ardiam-lhe de dor. As feridas alongadas nas costas pareciam estar prestes a abrir-se por completo e as costelas palpitavam no local onde Yarbog o arranhara com as garras. Horan sabia que não resistiria por muito mais tempo. Sus! Será que ele não desistirá? Nesse instante, a cabeça de Yarbog estremeceu e um dos músculos do pescoço do Urgal contraiu-se.
Yarbog gemeu, o primeiro ruído que emitia em mais de um minuto, dizendo em voz baixa: me mate martelo forte, não consigo te vencer. Ajustando as mãos aos chifres de Yarbog, Horan rosnou-lhe também em voz baixa: não, se você quiser morrer, peça a outra pessoa que te mate. Lutei pelas tuas regras, agora você terá de aceitar a derrota segundo as minhas. Diga a toda esta gente que te submetes a mim. Diga que foi errado me desafiar. Faça isto e eu te largarei. Se não fizer, ficarei aqui até que você mude de ideia. Pouco me importa o tempo que demorará. A cabeça de Yarbog agitou-se debaixo das mãos de Horan, enquanto Urgal tentava mais uma vez se libertar. Bufou de raiva, lançando uma pequena nuvem de poeira. A seguir, rugiu. A vergonha seria muito grande, martelo forte. Me. Não sou da tua raça e não vou obedecer aos teus costumes, disse Horan. Se você está preocupado com a sua honra, diga aos curiosos que você foi derrotado pelo primo de Eragon, o matador de espectros. Suponho que não há nada de vergonhoso nisso. E depois de alguns minutos, sem que Yarbog se decidisse a responder, Horan puxou violentamente seus chifres, rugindo. Então, erguendo a voz, para que todos os homens e todos os Urgaus o ouvissem, Yarbog disse: Gar, rendo-me, por Esbarok. Não devia ter te desafiado, martelo forte. Você merece ser chefe e não eu. Os homens aplaudiram e gritaram em uníssono, batendo com o cabo das espadas nos escudos. Os Urgaus remexiam-se nos seus lugares, sem dizer uma palavra. Satisfeito, Horan soltou os chifres de Yarbog e rolou para longe do Urgal acinzentado. Em seguida, ergueu-se lentamente, como se tivesse sido flagelado pela segunda vez, e caminhou em uma passada pesada para fora do quadrado, onde Karn o esperava. Karn cobriu-lhe os ombros com um cobertor e Horan retraiu-se, ao sentir o tecido roçar a pele machucada. Sorrindo, Karn deu-lhe um odre de vinho. Depois de te atirar no chão, pensei mesmo que ele iria te matar. Nesta altura, já devia ter aprendido a não desistir de você. Não é, Horan? Foi a melhor luta que vi em toda a minha vida. Você deve ser o único homem da história que lutou corpo a corpo com um Urgal. Único talvez não, respondeu Horan, entre 2 goles de vinho. Mas talvez seja o único que sobreviveu à experiência. E sorriu ao ver Karn rir. Olhou para os Urgaus, agrupados em torno de Yarbog, falando-lhes em voz baixa enquanto 2 deles limpavam a gordura e a sujeira de seus membros. Embora aparentemente desanimados, os Urgaus não pareciam irados nem ressentidos, pelo menos tanto quanto era possível compreender. Horan estava convencido que não teria mais problemas com eles. Apesar das dores dos ferimentos, ele sentia-se satisfeito com o resultado da disputa. Esta não será a última luta entre as nossas raças, pensou ele. Mas se conseguirmos regressar aos Varden em segurança, os Urgaus não quebrarão a sua aliança. Não por minha causa, pelo menos. Bebendo um último gole de vinho, Horan tapou o odre, devolveu-o à Karn e gritou: muito bem. Agora parem de balir como ovelhas e terminem o inventário do que está naquelas carroças. Loften, reúna os cavalos dos soldados, se ainda não tiverem fugido para longe. Dasgra, Raddubois, Ender, Thor e Murtag podem estar voando por aqui neste momento. Vamos, temos que ir. Cá, onde estão minhas roupas? Capítulo 45. Genealogia. No quarto dia após terem deixado Fatendur, Eragon e Saphira chegaram a Elesmera. O sol brilhava límpido e resplandecente bem no alto, quando avistaram o primeiro edifício da cidade. Uma pequena torre, torcida e estreita, de janelas cintilantes, rodeada por 3 grandes pinheiros, que crescerá por entre os ramos entrelaçados. Para lá da torre aninhada nos ramos das árvores, Eragon avistou uma série de clareiras aparentemente dispostas ao acaso, que assinalavam a localização da vasta cidade. Enquanto Saphira planava sobre a superfície irregular da floresta, Eragon invocou a consciência de Gildere, o sábio portador da chama branca de Vandio, que protegia Elesmera dos inimigos dos elfos, há mais de 2500 anos. Projetando a sua mente em direção à cidade, Eragon disse na língua antiga: Gildere em Elda, podemos passar? Uma voz profunda e calma soou na mente de Eragon. Podem passar, Eragon matador de espectros e Saphira escamas brilhantes. Se vêm em paz. São bem-vindos em Elesmera. Obrigado, Gildere em Elda, disse Saphira. As suas garras roçavam nas copas das árvores de agulhas escuras, que se elevavam a mais de 90 metros do solo, deslizando ao longo da cidade de Pinheiros, rumo ao declive de terra do outro lado de Elesmera. Por entre a teia de ramos lá embaixo, Eragon tinha breves vislumbres dos contornos fluidos dos edifícios de madeira viva, coloridos canteiros de flores, riachos ondulantes, o brilho castanho avermelhado de uma lamparina sem chama. 1 ou 2 vezes, a breve pálida visão o rosto de um elfo que olhava para cima. Inclinando as asas, Saphira planou em direção ao topo do declive até alcançar os penedos de Tel Nair. Estes desciam a pique, mais de 300 metros, até a floresta ondulante situada na base da rocha branca e nua, e estendiam-se 6 quilômetros em ambas as direções. Depois fez uma curva à direita e voou para norte, ao longo da cordilheira de pedra,
batendo as asas 2 vezes a fim de manter a velocidade e a altitude. Uma clareira coberta de grama destacou-se. Enquadrada pelas árvores ao redor, que lhe serviam de plano de fundo, havia uma casa modesta de um só piso, que crescerá de 4 pinheiros diferentes. Um riacho gorgolejante corria para a floresta coberta de musgo, passando por baixo das raízes de um dos pinheiros, antes de desaparecerem do Veldenvarden. Enroscado junto à casa estava Glaedr, o gigantesco e cintilante dragão dourado, com dentes de marfim mais longos em diâmetro do que o peito de Eragon. Tinha garras como lanças, asas dobradas, macias como camurça, uma cauda musculosa quase tão longa quanto Safira e as estrias do único olho visível eram cintilantes como os raios de uma estrela de Safira. O coto da pata dianteira estava coberta pelo outro lado do corpo. Em frente a Glaedr estava uma mesa redonda e 2 cadeiras. Oromis estava sentado na cadeira mais próxima a dele, com o cabelo prateado brilhando como metal à luz do sol. Eragon inclinou-se para a frente, na cela, quando Safira se endireitou e recuou para desacelerar, pousando com um solavanco no prado verde. Correu vários passos à frente, varrendo o chão com as asas, antes de parar por completo. Usando os dedos com pouca destreza devido à exaustão, Eragon desapetou as fivelas que prendiam as correias em torno das pernas e tentou desmontar de Safira pela pata dianteira, mas ao abaixar-se as pernas cederam e ele caiu. Erguendo as mãos para proteger o rosto, caiu de 4, raspando a perna em uma pedra escondida na grama. Gemendo de dor e sentindo-se mais cansado que um velho, ergueu-se lentamente. Uma mão surgiu-lhe no campo de visão. Eragon olhou para cima e viu Oromis junto de si, com um vago sorriso no rosto interporal. Oromis disse na língua antiga: "Bem-vindo de volta a Elesmera, Eragon Finiarel, e tu também, Safira Escamas Brilhantes, bem-vinda. Sejam ambos bem-vindos." Eragon agarrou-lhe a mão e Oromis o ajudou a levantar-se sem qualquer esforço aparente. No início Eragon não conseguia dizer nada, pois mal voltará a falar desde que tinham partido de Fatendur e a fadiga parecia rondar-lhe a mente. Por fim, levando os 2 primeiros dedos da mão direita aos lábios, disse também na língua antiga: "Que a boa sorte lhe acompanhe." A seguir dobrou as mãos, num gesto de cortesia e reverência característico dos elfos. "Que as estrelas te protejam, Eragon", replicou Oromis. A seguir, Eragon repetiu a cerimônia de cortesia e reverência com Glaedr. Como sempre, o toque da consciência ardente do dragão assombrou, despertando-lhe humildade. Safira não saudou Oromis nem Glaedr. Permaneceu imóvel, com o pescoço pendurado até o focinho raspar no chão e com os ombros e o traseiro trêmulos como se estivesse cheia de frio. Exibia uma espuma amarelada encostada nos cantos da boca aberta, e a língua inerte pendurada entre os caninos. A título de explicação Eragon disse: "Apanhamos ventos contrários, no dia que saímos de Fatendur." Silenciou ao ver Glaedr erguer a gigantesca cabeça, e balançá-la em torno da clareira e olhar para Safira que não tinha feito qualquer esforço para o cumprimentar. Em seguida, Glaedr respirou para cima dela, projetando pequenas línguas de fogo através das narinas. Eragon foi invadido por uma sensação de alívio ao sentir a energia fluir de Safira, acalmando-lhe os temores e fortalecendo-lhe os membros. "Fui caçar esta manhã", disse ele, fazendo ressoar sua voz mental no interior de Eragon. "Encontrarás os restos das minhas presas junto à árvore com o ramo branco, do outro lado do campo. Coma o quanto quiser." Uma gratidão silenciosa emanou de Safira, e arrastando a cauda inerte ao longo da grama, deslizou até a árvore que Glaedr lhe indicara, acomodou-se e começou a comer o veado que fora caçado. "Vamos", disse Oromis, apontando para a mesa e para as cadeiras. Em cima da mesa estava um tabuleiro com taças de frutas e de nozes, meia rodela de queijo, um pão, uma garrafa de vinho e 2 taças de cristal. Quando Eragon se sentou, Oromis apontou para a garrafa e perguntou: "Quer uma bebida para limpar o pó da garganta?" "Sim, por favor", respondeu Eragon. Num gesto elegante, Oromis abriu a garrafa e encheu ambas as taças. Deu uma a Eragon e recostou-se na cadeira, ajeitando a túnica com seus dedos longos e macios. Eragon bebeu um gole do vinho. Era suave, com sabor de cereja e ameixa. "Mestre, eu..." Oromis ergueu o dedo interrompendo. "A não ser que fosse um assunto muito urgente, aguardaria que Safira se reunisse a nós, antes de discutirmos o que vos trouxe aqui." "Concorda." Depois de um momento de hesitação, Eragon consentiu e concentrou-se na refeição, saboreando o paladar das frutas frescas. Oromis parecia satisfeito, sentado a seu lado, em silêncio, bebendo o vinho e contemplando o extremo dos penedos de Telnair. Atrás dele, Glaedr observava como uma estátua de viva de ouro. Cerca de 1 hora depois, Safira levantou-se e caminhou até o ribeiro onde ficou bebendo água durante mais de 10 minutos. Trazia gotas de água nas maxilas ao afastar-se do ribeiro, suspirando e esticando-se junto de Eragon, com as pálpebras pesadas. Bocejou, exibindo os dentes brilhantes, e saudou Oromis e Glaedr. "Falem o tempo que quiserem, mas não esperem que intervenha muito. Adormecerei a qualquer momento. Se adormeceres, esperaremos que acordes para continuarmos a conversa", acrescentou Glaedr. "Isso é muito gentil", replicou Safira, sentindo as pálpebras mais pesadas. "Mais vinho?" perguntou Oromis, erguendo a garrafa a uns centímetros da mesa. Ao ver Eragon abanar a cabeça, Oromis pousou-a, junto às pontas dos dedos, cujas unhas redondas se assemelhavam a opalas polidas e disse: "Não precisa me contar o que se passou com você nessas semanas, Eragon. Desde que Slanzadi abandonou a floresta,
Arya tem lhe transmitido as notícias sobre o reino e Slanzadi envia um mensageiro do nosso exército a Duveldenvarden, de 3 em 3 dias. Por isso, eu sei do seu duelo com Murtagh e Thor nas planícies flamejantes, da sua viagem a Elgrin e como punir o talhante da sua aldeia. Sei que assistir à reunião dos clãs em Fartendur e o que daí resultou. Por isso, seja o que for que tenha para me contar, o faça sem receio de me informar das suas últimas aventuras. Sabe de Elva e do que aconteceu quando tentei libertá-la de minha maldição? Sim, até mesmo isso. Talvez não tenha conseguido remover por completo o feitiço, mas saldou a sua dívida com a criança, e é isso que um cavaleiro de dragão deve fazer. Cumprir suas obrigações, por menores ou difíceis que sejam. Ela ainda sente a dor das pessoas ao redor de si. Mas agora a escolha é sua, acrescentou Oromis. Sua mágica já não a força a isso. Mas não foi para pedir a minha opinião acerca de Elva que veio. O que te pesa no coração, Eragon? Pergunte o que quiser e prometo que responderei a todas as suas perguntas da melhor forma possível. E se eu não souber exatamente o que devo fazer? Perguntou Eragon. Os olhos cinzentos de Oromis brilharam suavemente. Comece a pensar como um elfo. Deve confiar em nós como seus mentores, não só para ensinar a você e Saphira o que não sabe, mas também para decidirmos qual o momento ideal para abordar esses assuntos, pois há muitos detalhes de sua educação que não devem ser apresentados fora de ordem. Eragon colocou o mirtilo no centro da mesa e depois disse num tom suave e firme. Parece que há muitas coisas que não nos falaram. Por instantes, tudo que conseguia ouvir era o farfalhar das folhas, o borbulhar do riacho e o barulho feito pelos esquilos distantes. Se tem algum problema conosco, Eragon, disse Glaed, fale ao invés de se consumir pela raiva como um velho. Saphira mudou de posição e Eragon julgou ouvir um rugido. Olhou-a de relance e depois, lutando para conter as emoções que o invadiam, perguntou. Quando estive aqui da última vez, sabiam quem era meu pai? Oromis acenou com a cabeça uma única vez. Sabíamos. E sabiam que Murtagh era meu irmão? Oromis consentiu com a cabeça mais uma vez. Sabíamos, mas... Então por que não me disseram? Exclamou Eragon, levantando-se e jogando a cadeira no chão. A seguir bateu com os punhos nas ancas, deu vários passos e ficou observando as sombras que eram projetadas na floresta. Virando-se, a fúria de Eragon cresceu ao ver Oromis tão sereno quanto antes. Será que vocês pretendiam me dizer algum dia? Esconderam-me a verdade acerca da minha família com receio de que me distraísse dos meus estudos. Ou será que receavam que eu me tornasse como meu pai? Um pensamento ainda pior ocorreu a Eragon. Ou não acharam que fosse importante abordar o assunto? E Bronn sabia. Foi por minha causa que decidiu esconder-se em Carvajal. Por eu ser o filho de seu inimigo. Esperam que eu acredite que o fato de eu e ele termos vivido a apenas a 1 quilômetro do outro e Arya, por acaso, ter me enviado o ovo de Saphira na espinha. Se tratam de coincidências. O que Arya fez foi acidental, respondeu Oromis. Nessa altura ela não sabia quem você era. Eragon apertou o punho da espada de anão, sentindo todos os músculos rijos como ferro. Quando Brin viu Saphira pela primeira vez, me lembro de ter o ouvido dizer para si que não tinha certeza se aquilo seria uma farsa ou uma tragédia. Na altura, pensei que se referia ao fato de um simples camponês como eu se tornar o primeiro cavaleiro em mais de 100 anos. Mas não era a isso que ele estava se referindo, não é? Interrogava-se se seria uma farsa ou uma tragédia que fosse o filho Morzan a recuperar o manto dos cavaleiros. Foi por isso que você e Bronn me treinaram? Para ser apenas uma arma contra Galbatorix e espiar a vilania do meu pai. Será apenas isso que simbolizo para vocês? Alguém que equilibrar a balança? E antes que Oromis pudesse responder, Eragon praguejou e disse, minha vida tem sido uma mentira. Desde que nasci. Apenas Saphira me amou verdadeiramente. Nem a minha mãe, nem Garros, nem a tia Marianne, nem mesmo Bronn. Ele só revelou interesse em mim por causa de Morzan e Saphira. Fui sempre uma inconveniência. Pensem o que quiserem, mas eu não sou meu pai, nem meu irmão e recuso-me a seguir seus passos. Colocando as mãos na beira da mesa, Eragon inclinou-se para a frente. Não entregarei os elfos, os anões ou os Varden a Galbatorix, se é isso que o preocupa. Farei o que for necessário. Mas a partir de agora, não tem a minha lealdade, nem a minha confiança, não vou. O chão e o ar estremeceram com o rugido de Glaed, que arreganhou o lábio superior, revelando os caninos em toda a sua extensão. Tens mais razões para confiar em nós do que qualquer outra pessoa, filhote, disse ele, estrondeando a voz na mente de Eragon. Se não fossem nossos esforços já estaria morto. Depois, para surpresa de Eragon, Saphira dirigiu-se para Oromis e Glaed, cortem-lhe. E o cavaleiro ficou alarmado ao sentir a angústia na mente de seu dragão. Sefer, perguntou ele intrigado. Contar o que? Ela ignorou. Esta discussão não faz mais sentido. Não prolonguem o sofrimento de Eragon. Oromis ergueu uma das sobrancelhas oblíquas. Você sabe. Zai. Sabe o que? Gritou Eragon, prestes a desembainhar a espada e ameaçar a todos, até conseguir uma explicação. Oromis apontou para a cadeira caída com o dedo esguio. Sente-se, disse ao ver que Eragon continuava de pé. Percebendo que Eragon estava demasiadamente furioso e magoado para obedecer, Oromis suspirou. Eu compreendo que seja difícil para você, Eragon. Mas se insiste em fazer perguntas e depois se recusa a ouvir as respostas, frustração é tudo que ganhará. Agora se sente, por favor, para que possamos falar civilizadamente.
Por quê? Perguntou ele. Por que não me disseram antes que o meu pai era Morza, o primeiro dos renegados? Em primeiro lugar, interpelou Oromis, temos que nos dar por muito felizes se você for semelhante ao seu pai. Seja em que aspecto for, eu acho que é. Além disso, como ia dizer antes de me interromper, Murtag não é seu irmão, mas sim seu meio-irmão. As palavras pareciam girar em torno de Eragon. A sensação de vertigem era tão intensa, que teve que se agarrar à borda da mesa para manter o equilíbrio. Meu meio-irmão, então quê? Oromis tirou um mirtilo de uma taça. Contemplo-o por alguns instantes e a seguir o comeu. Glaedre e eu não queríamos esconder isso de você. No entanto, não havia alternativa, já que ambos prestamos os mais solenes juramentos, no sentido de que jamais te revelaríamos a identidade de seu pai, ou do seu meio-irmão, ou discutiríamos a sua linhagem, a não ser que você descobrisse a verdade por si mesmo, ou a identidade de seus parentes te colocassem em perigo. O que ocorreu entre você e Murtag durante a Batalha das Planícies Flamejantes preenche em partes um dos requisitos, o que justifica que agora podemos falar livremente disso. Tremendo de emoção e praticamente incapaz de se conter, Eragon questionou. Oromiselda, se Murtag é meu meio-irmão, então quem é meu pai? Procure no seu coração, Eragon, disse Glaed. Você já sabe quem é e já sabe há muito tempo. Eragon abanou a cabeça. Não sei, não sei. Por favor. Glaed roncou. Deixou escapar um jato de fumaça e chamas pelas narinas. Não é óbvio. Bron é seu pai.